Olá pessoal, boa noite, boa tarde, né? 6 horas ainda. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Ontem eu contei aqui pra vocês, né, que eu tava esperando o resultado aí do Covid e hoje positivou. Mas já era esperado, nada demais não. Mas seguimos aí dentro de casa, fazendo quarentena, estamos bem. Hoje eu senti pela primeira vez o paladar meio assim, então pelo jeito a gente perdeu um pouquinho do paladar, do olfato, mas tá ótimo. Bom, hoje eu tô tentando fazer o seguinte, fazer a transmissão aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Porque eu acho que assim é mais fácil de ter o vídeo lá e aqui, né? Mas tá demorando muito, depois eu resolvo isso lá. Vou deixar marcado as próximas lives no YouTube também. Bom, vamos lá, vamos começar. Hoje, sexta-feira, hoje é dia da nossa, né? Estamos aqui na nossa live de toda sexta e hoje a gente trouxe um tema diferente. Bom, ao longo da semana, né, vocês vêm me ajudando a escolher um tema, direcionar um tema que vocês estão querendo falar e um tema também que eu tô querendo falar. E hoje o tema vai ser: quem composta gera menos resíduos e, consequentemente, menos poluição. Só um instante. Pronto, agora sim. Bom, como que vai ser a live de hoje? Vou começar a falar falando uma introdução sobre resíduos, né? O que é resíduo, resíduo orgânico, o que é isso, o que é aquilo. Vou explicar um pouco. Vou trazer uns dados sobre a coleta, a disposição de resíduos no Brasil. E depois eu vou passar para os 3 tópicos que eu separei para mostrar para vocês como que é a rotina de uma pessoa que composta e que isso gera a uma menor produção, geração de resíduos, tá bom? É isso que eu quero mostrar para vocês. E claro, vocês têm que entender que cada família, cada rotina é de um jeito, né? Às vezes o que serve para mim não serve para você, não serve para o outro. E que por exemplo, às vezes o resíduo que eu gero, a quantidade de resíduo que eu gero é diferente de outra pessoa. E sobre, por exemplo, tamanho de família também isso vai influenciar, né? A gente não vai deixar de comprar o que a gente quer, não vai deixar de comprar aquilo que precisa, né? Principalmente comida para poder não gerar. É diferente. O que eu quero trazer para vocês é que como que a prática da compostagem ela vai te gerar ali uma observação e até uma mudança de hábito, tá? Boa noite, mãe. Vamos lá, vou começar. O que são resíduos? Para quem tá entrando agora, tá escrito aí, ó, em cima aqui, ó, o título dessa live de hoje chama Quem composta gera menos resíduos, tá? Vamos lá, a live vai ser, vou tentar fazer uma live mais curta hoje. Vou começar falando sobre o que são resíduos e depois já passo para os 3 tópicos. Vamos lá. O que é resíduo? Tem até um post meu aí falando sobre o que é resíduo orgânico, mas esse é um post de um resíduo muito específico, né? Resíduo orgânico é aquele que a gente coloca na composteira. Mas existem outros tipos de resíduo, né? Vamos lá. Resíduo é o que sobra de algo, né? Seja um alimento, seja um produto, seja um objeto, né? Então, se a gente compra alguma coisa e sobra alguma coisa daquilo, é o que se classifica como resíduo, tá? Bem simples isso, não tem muita dificuldade. Bom, no Brasil nós temos vários tipos de coleta e dentre elas a gente tem a coleta seletiva. Mas também tem aquela coleta do lixo urbano que leva de tudo. E a gente acaba entendendo que aquele lixo, aquele caminhão do lixo que leva aquele material, às vezes ele pode conseguir destinar um pouco daquele material para reciclagem, taranã, Mas não, aquilo ali acaba se tornando um rejeito, tá? E
O que a gente vai falar aqui hoje é sobre resíduos sólidos urbanos, que necessariamente são material orgânico, né, constituído de material orgânico, de papéis, de plástico, de vidro, de metais e de eletrônico. E aí depois vem outros materiais aí como lâmpada, né? A lâmpada queima e aí a gente não tem onde levar isso, ou não sabe, acaba descartando a lâmpada junto. Às vezes uma roupa, um tecido, por exemplo, eu queimei um pano de prato, né? Eu não joguei ele na reciclagem, eu acabei colocando na compostagem. Mas às vezes é um outro tipo de material, uma corda, sei lá, que não dá para compostar, não dá para reciclar e acaba indo pro rejeito. Mas é isso. Geralmente o resíduo sólido urbano, quando se coleta, ele é praticamente constituído dessas coisas que eu falei aqui. Bom, no Brasil são coletados mais de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos todo ano. E a média, né, eles jogam ali uma média de quantidade de material que foi coletado, quantidade de habitante, faz ali umas continhas e chega num valor aproximado aí de 380 quilos gerados por pessoa ao ano. Então, cada pessoa, por exemplo, eu gero aí de acordo com esse, acho que é anuário, eu não sei o nome direitinho, que é escrito o documento que eu tirei base, ele que traz essa porcentagem, que cada habitante no Brasil gera em média aí 380 quilos de resíduo sólido urbano por ano. Ah, tá, é um panorama da Abrel de 2020 que traz todos os dados sobre coleta, disposição de material orgânico, material de indústria, coleta seletiva, tem todo tipo de informação dentro desse panorama, foi o que eu tô falando com vocês aqui agora. E aí imagina o seguinte, de 79 milhões de toneladas de resíduos, mais ou menos 50% disso, né, em torno aí de 40, 45, dependendo, é orgânico. Esse material, essa grande quantidade de material orgânico, ela é desvalorizada quando ela se mistura a materiais que não são orgânicos e que não são aproveitáveis para nada, não tem o que fazer ali depois que ele entrou em contato com outro tipo de matéria, né? E aí o certo aí, nesse caso, é enviar para o aterro sanitário. Então imagina, 79 milhões, 50% disso é orgânico, né? Olha a quantidade de material orgânico que nós estamos perdendo, desvalorizando, que poderia estar sendo transformado em leiras de compostagem, em trabalho, né? Emprego para as pessoas, em adubo, outra forma de ter renda, né? Então tem várias coisas que estão sendo perdidas aí quando a gente manda material orgânico aí pro aterro. Imagina assim, então, 60% desse material ele vai pro aterro. E aí os outros %, né? 30% vai ser para um aterro controlado, existe essa diferença, e 10% vai para o lixão. Tem cidades ainda que não tem aterro sanitário, que tem lixão, mas está nessa transição de passar para um para o outro, né? Bom, vamos lá. Eu expliquei para vocês o que são resíduos. Resíduo é o que sobra de alguma coisa, seja um alimento, seja um produto, seja um objeto. De alguma forma sobra uma parte daquilo. Você comprou uma banana e aí você não comeu a casca é o resíduo, tá? Vamos lá, eu separei 3 tópicos. Esses tópicos que eu fiz aqui foi baseado assim na minha vivência mesmo. Pode ser que na sua casa, na sua vivência, seja um pouco diferente. Então, aí brinca. Bom, então eu separei em 3. O primeiro vai ser diminuir o consumo, diminuir o desperdício. Pra mim, essa é a primeira coisa que eu trago pra vocês. Quem composta, geralmente, né, pelo menos é o que se espera, é evitar o desperdício, diminuição do desperdício. Por que eu falo isso? Porque eu percebi isso na minha casa. Sabe quando a gente vai na feira, no mercado e fala, eu quero comer uma maçã. E aí compra umas 5 maçãs.
sendo que você nem come muita maçã. E aí, quando você percebe, tem umas 2 maçãs lá no fundo da geladeira, dentro do saquinho, e tá lá, ó, murchinha, ninguém vai comer aquilo. Isso se chama desperdício. E aí, com a compostagem, eu comecei a pegar esses alimentos que estavam sobrando na geladeira, que estavam desperdiçando mesmo, que eu não ia comer, e comecei a colocar na compostagem. E aí, eu percebi também que eu tava desperdiçando muito material. Bom, se eu comecei a pegar muito material que estava na geladeira e levei para compostagem, e aquilo, né, vai se transformar no composto, ok. Mas aquilo me fez observar o que tinha dentro da minha geladeira, que a quantidade que eu estava comprando no mercado era muito. Não precisava daquela quantidade toda. Então, ao invés... Desculpa. Então, assim, evitar o desperdício... Ele vai meio que de mão dada com você diminuir o seu consumo também. É a mesma coisa, em vez de comprar 5 maçãs, você foi lá e falou, agora eu vou comprar 2. Porque aí as 2 eu como, não sobra nada, não desperdiço, né? Não deixa esse alimento se perder. E meu dinheiro também, né? Ele vai ser valorizado. Então, passei a comprar menos. É o que aconteceu comigo. Né? Eu espero que vocês estejam fazendo essa percepção dentro da casa de vocês também, para que vocês evitem o desperdício e não usem a composteira como uma lixeira, tá? Porque geralmente a gente, não, mas tá sobrando, não preciso, não vou usar, joga na composteira. O ideal é que o alimento ele seja totalmente consumido e o que sobrar daquilo realmente é que vai para a compostagem, tá? E não o contrário. Outra coisa que eu percebi é que na hora de fazer a compra dos alimentos, eu consegui imaginar o tanto de resíduo que vai gerar de cada aquele alimento. Como assim, né? Por exemplo, uma manga. Quando eu compro uma manga, eu sei que vai gerar resíduo de casca e do caroço. O abacate, a casca e o caroço ou semente, né? Esses 2 alimentos, mais ou menos assim. A laranja vai ser a casca e a semente de dentro, vão ser várias. Então, cada resíduo, cada alimento, ele gera um resíduo também. E aí, na hora de fazer compra, além de pensar, vou comprar menor quantidade e vou comprar aquilo sabendo que vai gerar um resíduo tal, sabe? Não que é para ser visto de uma forma ruim, nossa, eu vou comprar um abacate e vai me gerar um resíduo. Não, eu tenho entendimento que aquilo ali vai sobrar apenas a casca e a semente, o caroço ali de dentro, que é o que vai ser levado para compostagem, nada mais. Ou seja, eu tenho que consumir aquele alimento por completo para ter só a casca e a semente. Segundo tópico, né? O primeiro tópico foi diminuir o desperdício e o consumo excessivo. E o segundo tópico que eu trago sobre quem composta gera menos resíduo é a separação dos resíduos cada vez melhor e maior. Por que maior? Vou falar assim, maior quantidade mesmo. Eu falo uma coisa que talvez só eu entenda, mas quem começa a compostar, composta mais e composta mais e composta mais. Por quê? Quando você começa a fazer a separação do que é orgânico para ir para compostagem, no início eu sentia que eu ficava muito sem saber o que podia ir para compostagem, o que não podia. Então, às vezes eu acabava não colocando tudo aquilo que era compostável dentro da minha composteira. Então, eu tinha essa dificuldade, mas eu entendi que a separação dos resíduos ele tinha que acontecer com uma frequência, com uma facilidade melhor. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar o que pode ir numa composteira que tem minhocas. O que não pode ir? E aí eu comecei a separar melhor, mas eu fui percebendo que tudo que eu tava separando ou era compostável e ia para composteira, ou era reciclável e ia para coleta seletiva. E aí passou um ano, eu já estava fazendo a separação muito mais bem feita, separando os resíduos recicláveis assim, muito mais ativamente. Comecei a perceber a quantidade de produtos que eu comprava que vinha embalado. Então comecei a diminuir também
a compra desses produtos. Foi também um momento onde eu passei a trocar algumas coisas por embalagens que sejam naturais ou retornáveis, como por exemplo o desodorante sólido, né? Vem numa pastinha e vem num vidro. Então toda vez que eu compro outro desodorante dessa menina, ela me dá um desconto e eu devolvo o vidro para ela, né? Como parte desse ciclo, né? Da economia circular. E pego o meu desodorante. Então eu troquei algumas coisas, shampoo, condicionador, troquei algumas coisas aqui em casa e isso foi me levando para um nível de... Não vou dizer nível, né? Mas foi me levando para um caminho onde eu aprendi que existem formas de se comprar produtos bons sem gerar tanto resíduo, sem gerar tanta embalagem, tanto plástico, né? Às vezes a gente quer comprar uma escova de dente e vem embalado num negócio de papel, num negócio de vidro, de plástico, e quando na verdade você só quer uma escova, né? Então eu comecei a perceber isso também. E aí na hora de separar o material, eu comecei a perceber também que às vezes eu tava comprando muita coisa que eu não tava usando. Às vezes eu tava comprando muita coisa embalada, né? Muita coisa pronta. E percebi, olha, eu tô usando muita coisa pronta com essa quantidade de conservante. Com certeza isso não é bom pra minha saúde, então eu vou evitar. Nossa, foi assim, pra mim foi uma das coisas muito boas ter essa percepção de separação do que é orgânico, do que não é orgânico. E isso me trouxe também a reutilização de algumas embalagens e também me fez recusar algumas coisas, como, por exemplo, a sacolinha, o canudinho. Por mais que seja uma coisa muito simples, mas hoje eu já não, de forma alguma, eu aceito um canudinho de plástico. Eu evito o máximo, né? Só se não tiver como eu beber aquilo, né? Aí eu peço um copo plástico também. Mas tirando isso, eu aprendi muito vendo a quantidade em peso, em tamanho, em espaço, sabe? Às vezes comprava umas embalagens que elas ocupavam um espaço imenso lá do lixo. E aí depois se comprava uma coisa, ela vinha embalada numa outra coisa, num outro plástico, numa outra embalagem. E aquilo foi me instigando a trocar meu modo, minha compra foi diferente. Hoje eu compro muito menos do que antes e eu tenho tudo, né? Eu não me falta nada aqui em casa e eu compro menos coisas, compro menos comida, compro menos embalagens, né? Então, de alguma forma, a separação dos resíduos, ela foi ficando cada vez mais eficaz e eu percebi que eu estava fazendo isso de uma forma muito mais segregando muito melhor, mais fácil, entendendo que aquilo ali também pode ir para compostagem, aquilo ali também pode ir para reciclagem. E onde que eu quero entrar nisso aqui? A prática, ela favorece a compra de produtos que tem menos embalagem, como eu falei para vocês, e gera uma percepção de quantidade, de qualidade, do que a gente está comprando, e isso pode trazer benefícios para a nossa saúde e também para o meio ambiente. Bom, terminei aqui o segundo tópico, que é a separação, de como que pra mim a prática da compostagem me trouxe uma menor geração de resíduos, seja resíduos orgânicos, seja resíduos de papéis, seja plástico, seja vidro, o que for, né? Mas eu percebi que isso diminuiu bastante. Nos 2 anos que eu estou compostando, eu tô gerando menos resíduo. Pausa para água. Bom, vamos lá para o terceiro tópico, que é a diminuição da produção de rejeito. Bom, o rejeito, ele vamos dizer que é a mistura de vários tipos de resíduos e quando eles ficam juntos dentro de uma sacolinha plástica. Imagina lá, na cozinha da sua casa, na pia da cozinha, tem um lixinho, tem uma sacolinha. E aí lá dentro, provavelmente tem o quê? Várias comidas, às vezes uma latinha, alguma coisa plástica, toda misturada. E eu acredito que seja assim
né, na casa das pessoas que ainda tem esse lixinho para produzir rejeito. E aí, o que acontece? O rejeito, ele é produzido quando não há uma separação efetiva dos resíduos na fonte, certo? A fonte é sua casa, sua cozinha, ali na hora. Você comprou um negócio, desembalou, aqui é a fonte. O que você faz com esse material? Né? Você vai mandar para reciclagem, joga dentro da sacolinha lá do lixo e vira um rejeito. Essa é a diferença. Então, quanto mais eficaz a separação dos resíduos na fonte, na origem, separando cada vez mais, com mais cuidado, com mais atenção, menor a chance de você produzir rejeitos, que são lixos, né? São produtos totalmente inviáveis para reciclar ou compostar. Uma sacolinha que tem material orgânico, eletrônico, uma lâmpada, um vidro, um plástico, um isopor, sei lá, várias coisas juntas. Aquilo, quando chega lá no aterro sanitário, não há como você separar para se tornar um produto mais viável, né? Será que dá para separar o que é orgânico aqui? Não dá, tá? Porque tá misturado, aquilo ali incapacita reciclar o material ou compostar o outro, porque a chance de estar misturado é muito maior. Então, quando a gente começa a compostar, existe isso, né? A gente passa a não juntar mais esses materiais. Aquilo que é plástico vai separado ali dentro de sei lá, da caixinha de papelão, porque ele vai para reciclagem. Agora, o que é orgânico, aquilo que é compostável, que dá para colocar na composteira, a gente coloca ali separadinho num pote de sorvete, numa vasilha de plástico, e aquilo ali que vai ser destinado para compostagem. Bom, e quando mistura, né, quando eu falei pra você, aquilo se torna um rejeito e acabou o valor, tanto do material orgânico, quanto inviabiliza economicamente a reciclagem desse material. Então, quando a gente fala sobre compostagem, que gera menos resíduo, a gente fala também sobre economia, né? Economia do seu dinheiro, economia dos recursos naturais do meio ambiente. Já que a gente tá, né, falando e preocupando tanto com o meio ambiente, a gente percebendo as mudanças climáticas, com certeza você comprar menos embalagem, gerar menos rejeito, né? Quanto mais você separar seu material aí, orgânico e reciclável, menor a chance de gerar rejeito e melhor para o meio ambiente. Bom, se alguém tiver uma dúvida, fique à vontade. Alguém quiser falar alguma coisa, porque hoje eu não vou estender muito, porque eu tô com a voz meio fanha, meio ruim. Que isso? Comprou wafer. Pera. Pessoal, é o seguinte, a live hoje vai ser bem curtinha mesmo, tá? Porque eu tô um pouco com a garganta ruim, então não vou conversar muito mais não. Mas o que eu tinha para dizer para vocês hoje sobre quem composta gera menos resíduo e menos poluição, tá dito aí. Se você que tá assistindo aí, né, depois de estar gravado, deixa pra mim o que você achou da live, se você gostou, se isso que eu trouxe pra você, esses 3 tópicos, né, a diminuição do desperdício, a separação efetiva dos resíduos e a diminuição da produção de rejeitos. Isso faz sentido para você? Isso acontece aí na sua casa ou isso vai te levar agora para um caminho diferente? Me conta aí, tá bom? Bom finalzinho de sexta-feira e bom final de semana para todo mundo. Fiquem bem e até a próxima live. Beijos!